Graça e paz, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Vamos para mais uma palavra da graça de Deus, abençoados com todas as bênçãos de sorte, todas as bênçãos espirituais, né, em Cristo Jesus. Deus nos tem abençoado. Vamos estudar um textozinho aqui. É mais uma exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de consolo. Uma coisa bem maravilhosa aqui que eu tenho para nós, a palavra em graça, para você compreender uma coisa muito tremenda. Todas as conquistas de Jesus Cristo na cruz, todas as suas conquistas, ele conquistou para nós. Né? É como um esposo que sai para trabalhar, ele trabalha pensando na sua família, na sua casa, nos seus filhos, o melhor ele dá para eles, para sua esposa, para os seus filhos, para sua casa. Um bom esposo vive dessa forma. E como Jesus é o bom esposo, né, ele simplesmente conquistou para nós algumas coisas que você precisa saber, que não te dizem e te cobram por isso. Você, para ser dono dessas coisas, eles dizem que você tem que pagar preço, sacrifícios, quando na realidade isso foi conquistado de graça, foi dado, né? Foi conquistado a preço muito alto, preço de sangue, foi conquistado por Cristo na cruz, mas foi nos dado de presente gratuitamente. Que maravilha, né? Então vamos lá. Nosso assunto de hoje. Tudo é vosso. Tudo é seu. Tudo é nosso, é meu. Tudo. Não tem homem que detém o reino de Deus, é seu. Esses líderes, esse sistema religioso, esses pastores, eles querem ser dono do céu. Dizer quem entra, quem não entra. Tem a chave, detém a chave do conhecimento e não passa, como era a igreja católica primitiva, né? Por isso que houve tanta alteração na Bíblia, tanta alteração nas Escrituras. Tem versículos e tudo mais, textos e contextos alterados, porque eles manipulavam a palavra a seu bel prazer, e o povo sem conhecimento acreditava no que eles, e não podia nem duvidar, nem duvidar. Martim Lutero foi levado diante do rei para responder e se retratar. Ele não fez isso, porque ele sabia que tinha essas escrituras, a palavra de Deus era verdade. E ele descobriu que o justo vive da fé. A igreja vive da fé. Nós vivemos da fé. Nós não vivemos do que é aparente, materialismo, universalismo, nada dessas coisas. Nós vivemos por fé. E por fé somos justificados. E por fé fomos justificados, redimidos, batizados. Tudo isso pela fé em Cristo Jesus. Então tudo é vosso. Vamos ler uma coisa bem interessante aqui. Vamos ler. Primeiro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 ao 23. Olha o que diz. Coisa maravilhosa. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque, leia aí, leia você aí, dá um zoom e lê. Porque tudo é vosso. Tudo é seu, tudo é vosso. Agora, o que é nosso? O que é que isso aqui é nosso? O que ele quer dizer tudo? Tudo o que? O que é nosso? Olha o que é nosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, tudo é seu. Você não precisa pagar por nada disso.
Você não precisa ser enganado, enrolado por nada disso aqui. Porque é seu. Você é dono, proprietário. Você sendo proprietário dessas coisas, você é propriedade exclusiva também de Deus. Você não é propriedade do pastor para ele te manipular, para ele te mandar fazer todas as coisas, e você ser um escravo, ser um burro de carga dessas religiões, do sistema religioso opressor. Não. Você é propriedade exclusiva de Deus em Cristo. É isso que a graça ensina. É isso que a graça prega. É isso que é a essência da graça. É a liberdade que você tem na sua mente aqui, a liberdade que Cristo te libertou. Completamente. Então, a tendência do homem, eu acho que é até o 23, né? Tem outro versículo ainda. Vamos ler o 23. Olha, tudo é vosso, você é de Cristo e Cristo é de Deus. Você está vendo? Você é de Cristo. Você não é da placa da igreja, você não é da denominação, da religião. Você não é desse sistema religioso. Você é de Cristo. E Cristo não é nada desses lugares. Cristo não faz parte, não tem nada a ver com a religião, com o sistema religioso. Cristo é uma outra coisa, uma dimensão muito diferente. Conceito, cultura, palavra, alegria, gozo, tudo é diferente, completamente diferente. Tudo gratuito. Já foi conquistado e pago. Você não tem que fazer obras meritórias, né? Para conseguir algo. Você precisa pagar por bênção. Afinal, emprego, carro, saúde, e roupa, casa, que você conquista, isso não são bênçãos espirituais. Isso são conquistas materiais que você adquire. Bênçãos espirituais é outra coisa. Né? Então vamos ver o que foi conquistado por Cristo para nós e nos dado gratuitamente, e hoje tudo é nosso. Né? Tudo é nosso. Então, como nós vimos aqui, a primeira, né, coisa que eu quero dizer para os amados, é que todos nós temos uma tendência de olhar para os homens. A gente olha para aquele homem ali na frente. E a gente às vezes quer ser até que nem ele, né? As pessoas querem pregar que nem seu pastor, querem usar a roupa que nem o seu pastor, querem cortar o cabelo que nem a da irmã e tal. Porque a gente olha nas pessoas, nos homens. E principalmente aqueles que têm uma posição, né, melhor do que nós, né? Tem um carro melhor, tem uma casa, dono de não sei o que, dono de não sei o que lá, tem restaurante, tem empresas, tem banco, tem aquilo. Então as pessoas olham, a tendência nossa é olhar para as pessoas, para o que elas têm, o que elas são, e muitas vezes desejamos ter e ser, e nunca conseguimos. Uns vão até roubar, vão até trapacear, enganar para alcançar, mas na realidade o que consegue muitas vezes é a cela de um presídio ou um lugar no cemitério bem mais cedo, através dessas coisas. Né? No entanto, Cristo, ele mostra aqui, o apóstolo Paulo mostra aqui aos coríntios, que eles eram dono de tudo, não precisavam enrolar, trapacear, não precisava serem materialistas, porque Jesus tinha conquistado tudo para eles. Então a palavra de Deus, ela nos adverte para nós não nos gloriarmos no homem, não confiar na carne, não nos gloriar no homem e ninguém, nem nós mesmos. Né? Paulo disse, se tem alguma coisa que eu quero me gloriar, ou se tem alguma coisa que eu deva me gloriar, ele disse, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Isso aí, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então existe texto na Bíblia que deixa alguns irmãos mais tímidos em uma posição difícil. Né? E eles aproveitam esses textos da Bíblia, lá do Velho Testamento, em algum lugar, e eles vão em busca desses textos e pegam e aplicam nos seus cultos, nos seus trabalhos, nas suas igrejas, aplicam e você fica numa posição difícil.
de ter que aceitar aquilo porque não conhece a verdade, porque não conhece a verdade sobre o assunto. Você acha que tem que pagar o preço, porque ele está dizendo que tem. Você acha que tem que fazer o jejum, porque ele fala, Jesus fez o jejum, você tem que fazer também. Ah, seus discípulos não jejuam. Ele diz, não, mas eles vão jejuar. Vai chegar o dia que eles vão jejuar. Então você toma essas coisas que Jesus disse, lá para eles, e toma e traz para os nossos dias, e traz para nós aqui, quando nada disso é para ser feito mais. Você está no reino, você está em Cristo. Você não precisa fazer essas coisas para chegar a Cristo. Você já está nele. Né? Paulo diz que agora os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Livro de Romanos, né? Então, não é brincadeira, não é brincadeira podermos confiar na palavra de Deus e repetir, né? Não é brincadeira, você pode acreditar, pode confiar, você pode dizer, repetir, repita você e repita. Tudo é meu, tudo é meu. A saúde é minha, o mundo é meu, a morte é minha, o pastor da igreja é meu, o diabo, o presbítero, a cadeira, tudo é meu, o presente, o porvir, a morte, tudo é meu. Por quê? Ele conquistou isso para você, conquistou para nós isso. Tudo é meu, pode repetir, com fé. Aquele emprego lá que está lá, amanhã é meu. Entendeu? Aquele sofá bonito que eu vi lá, é meu, é meu, é meu. Então, essas coisas são nossas porque foram conquistadas. Né? Lógico que muitas dessas não são bênçãos, são conquistas. Coisas materiais são conquistas. Bênçãos, elas são espirituais. Então, vamos para a primeira, né? Vamos para a primeira, vamos adiantar bem para que você possa entender. A primeira possessão citada nesse texto ele diz aqui, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha, primeira possessão. Seja Paulo, Apolo e Cefas. Paulo, Apóstolo e Cefas. O que eles eram? O que eram? Quem era Paulo, Cefas e Apóstolos? Paulo diz, eram ministros. São todos ministros de Cristo, cooperadores de Jesus. Apóstolos, né? Quer dizer, enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Eles eram ministros da palavra. E Paulo está dizendo aqui aos crentes lá em Coríntios que o povo, a igreja, o corpo, eles, eles eram possuidores, ele era deles, esses ministros. Né? Paulo, João, Paulo, Cefas e Apolo, como todos os outros ministros, eram do povo, pertenciam à igreja, pertenciam a eles, ao povo da igreja de Corinto. Então, essa é a primeira possessão. Então, um pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista, um bispo, um apóstolo, seja qual for, ancião, cooperador, diácono, todos essas funções que tem na igreja, a gente chama de dons, né? Em graça nós cremos que muitos desses são dons dados aos homens e que ele foi distribuído para a edificação, está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus colocou na igreja dons, mestres, doutores, pastores, apóstolos, evangelistas, colocou lá para a edificação e deu os dons às igrejas, deu os dons distribuídos pelo Espírito Santo conforme Ele quer, conforme Ele se agrada, conforme Ele vai usando. Né? E nós temos uma pregação sobre isso, os dons mais na frente, nós vamos falar, em que quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria aniquilado. Então nós vamos realmente entrar bem fundo nesse assunto sobre os dons espirituais, se eles hoje estão em vigor, da forma como eles estavam, né? Então brevemente a gente vai fazer esse vídeo e vamos falar sobre
perfeito que chegou e o que era em parte que foi aniquilado, né, que deixou de existir. Então, brevemente. Mas vamos seguir aqui, eu quero passar para vocês isso aqui. Então, olha, então, todo ministro, todo sacerdote pertence à igreja. Os sacerdotes no Velho Testamento, como hoje tem pastores, tem essas pessoas, todos os sacerdotes no Velho Testamento, eles eram como se fossem funcionários públicos. Entendeu? O povo que mandava neles, o povo que manda, eles eram para servir ao povo. Você vê isso hoje nas igrejas, nesse sistema religioso? Não. Os pastores querem ser servidos, bajulados, carregar em suas bolsas, engraxar seu sapato, vigiar seu carro, levar, trazer seguranças. E eles vivem, eles não servem, eles são servidos já. Bajulados, tratados como deuses, como um personagem importante na igreja, quando o personagem importante da igreja é o Espírito Santo. Fora ele não tem nada de especial. A mão do pastor é tão abençoada, tão ungida quanto a mão do porteiro. Não existe porção dobrada do Espírito. O mesmo Espírito que opera no pastor, opera na irmã deficiente, na cadeira de roda, lá no cantinho da igreja. O mesmo Espírito que está no pastor é o mesmo que está no irmão mais humilde que tem na igreja. Mais simples, é o mesmo. A mesma unção derramada é a mesma. Mas a diferença, por que com eles acontece e comigo não? É porque eles usam a fé. Aquele que tem o Espírito e usa a fé, então opera. Os milagres e as coisas acontecem. Mas você não, você não exercita a sua fé. Você não pratica ela. Você espera que o pastor lhe dê, você espera que a irmã no ciclo de oração, a irmã não sei quem, a irmã fulana, a irmã Betrana, a irmã Canela de Fogo, a irmã não sei o que, o irmão no monte. Você fica esperando que as pessoas tragam para você. Não vai vir nunca, querido. Não vai vir. Entendeu? Porque você já está de posse da vitória e todas essas coisas. Você não precisa de subir o mundo e que ninguém vai buscar para você. Porque Jesus já conquistou, é seu. Você tem que só que ter fé e acreditar. Eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa vitória, eu tomo posse sobre todas essas coisas, eu creio e é minha. Isso vai mover para você aquelas coisas que você deseja, que esteja dentro da vontade de Deus também, que você alcance, que você tenha. Então, o ministro pertence a você, o pastor é seu, os oficiais da igreja, presidente da igreja. Então, já pensou, meu amado, que posse tremenda que você tem, né? Que posse maravilhosa. Você é dono de todos os ministros do Senhor. Eles são sua propriedade. Mas na prática hoje, essa palavra é aplicada? Não. Eles não servem à igreja, eles não servem a você. Eles querem ser servidos. São cães gulosos. Olha o que diz Isaías. Isaías 56:11. Olha o que eles são hoje, né? Dentro desse sistema aí. Estes são cães gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores. Eles são porteiros da igreja. Eles são a irmã que varre a igreja, que toma conta da igreja. Eles são a irmãzinha lá, o irmãozinho do vestido, a irmãzinha do vestido de chita, o irmãozinho do paletó, de um paletó só. O auxiliarzinho lá da lista pequena do trabalho. Não. Eles são pastores. Os cães gulosos não é você. O cão guloso, o ladrão, o que rouba lá nos dízimos das ofertas, não é você. É o pastor. Olha o que diz aqui.
Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles tomam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Né? Ganância é o que tem, ganância. Olha o que diz Lucas, capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes, olha o que foi que eles fizeram. Tiraste as chaves da ciência, do conhecimento. Tirou. Vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam. Olha o que eles fizeram. Eram para ensinar, eles são pessoas que é para ensinar. Ensinar essas coisas, que você é de posse de tudo. Ensinar que é de graça, ensinar que é gratuito. Ensinar que na cruz Jesus já conquistou para você. Perdão, salvação, batismo do Espírito Santo. Né? Você já ceou com Cristo lá na cruz, a carne, o sangue. Você já ceou. Tudo isso é para ser ensinado, que você está liberto. E tudo posso naquele que me fortalece. Tudo isso. Mas eles não ensinam essas coisas. Eles seguram a chave da ciência. Eles não dizem que você não tem culpa, não dizem que você tem culpa. Eles não dizem que você é livre do pecado. Não existe e foi destruído. Eles não dizem isso para você. Eles dizem que você é culpado, que você é verme de Jacó, que você é inútil, que você é isso, aquilo. E você tem que pagar para ter as ditas, né? As ditas bênçãos deles. São cães gulosos. Jesus diz, sai de vós, que vocês seguram a chave do conhecimento. Vocês retêm o conhecimento. Não passa para o povo a verdade de Deus. Passam suas fábulas, né? Suas crenças, suas heresias, suas mentiras. Porque o sistema religioso tem uma habilidade muito grande de converter a verdade de Deus em mentira. Tem uma habilidade muito grande de fazer isso. Eles pegam a verdade de Deus e a modifica e entrega para o povo uma mentira como verdade. E o povo não examina, come, meu pastor não vai mentir para mim, meu pastor não vai, nada vai te roubar só, te enganar, te enrolar, tirar tudo que é teu. Ele vai viver bem e você vai viver lá, né, ainda, dependendo dele, dependendo da igreja, dependendo dele, dependendo da igreja. Quando Jesus conquistou para você todas essas coisas. Então é seu. Ora, isso foi o que ele conquistou. Então, Paulo, Cefas, Apolo, são ministros, foi o que são de possessão da igreja. Você tem posse sobre eles. Né? Segunda coisa, a segunda possessão que nós vemos lá no livro de 1 Coríntios 3:21. Segunda coisa que nós vemos, o mundo. Segunda coisa, o mundo é meu. O mundo é seu. Não o mundo de erros, o mundo de perversidade, o mundo de maldade. Não é esse mundo que é seu. Você foi tirado, você foi libertado desse mundo. Mas o mundo que eu quero falar para vocês é o mundo da coisa, o cosmo. Aquilo que está no globo terra, no mundo. E se você vai a um rio, floresta, um campo, passeia, você anda de cavalo, essas coisas todas, você vive as coisas deste mundo, as maravilhas que há nele, né? Visitar as cataratas do Iguaçu, você faz essas coisas. Se você vai, as pessoas dizem que você é Satanás, né? Que Satanás é quem passeou pela terra, né? Ele diz, né? E crente não passeia pela terra. Crente é para viver de joelho lá no círculo de oração, na consagração, nas vigílias à noite. A noite toda buscando, ninguém sabe o que, buscando. Meu amado, como é que você vai buscar a Deus
em um monte se Deus habita em você? Por que você vai clamar o Espírito Santo no monte, ó Espírito Santo, se ele habita em você? Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Então, olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 1. Né? Gálatas 5:1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Então, ele te libertou, né? E você está livre. Todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas as coisas me convém fazer. Isso chama-se temperança, domínio próprio. Então, a Bíblia diz que o mundo é seu. Isso significa que nós devemos viver aqui na Terra sem medo. O que nós encontramos muito por aí no mundo, realmente, violência, maldade, todas essas coisas. Mas isso não impede de que você possa sair, porque o mundo é seu. Entendeu? O mundo é seu, pertence a você. Isso significa que a ordem de Deus a Adão está se cumprindo na sua igreja. O que foi que Deus disse a Adão? Vamos ver o que Deus disse a Adão. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Olha o que Deus disse a Adão. E Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move e sobre a terra. Então, foi isso que Deus fez. Ele pegou, abençoou o homem e disse: frutifique, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move na terra. Então, muitos não sabem que são senhores deste mundo. Você é senhor deste mundo. Você está de posse dele, é seu. Você é o dono da terra. Olha o que diz o Salmo 115. Vamos lá. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Você vê o que Deus fez, que maravilha? Foi isso que Deus fez. Ele, o céu é o céu do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então você é dono da terra. Então, aqui é o local, e enquanto estivermos nesta carne, nós, mesmo em carne, podemos desfrutar dessa bênção maravilhosa. Então, a quem ele deu a terra? Ele deu aos filhos dos homens. Então, você repita, diga: eu sou dono de Paulo, eu sou dono de Cefas, eu sou dono de Apolo, eu sou dono da terra. A terceira possessão que nós encontramos nesse texto, inspirado aqui, ó, primeiro Paulo, Cefas e Apolo, segundo mundo, você é a vida, né? A vida. A terceira possessão que nós encontramos nesse texto inspirado, né? O apóstolo Paulo falando lá à igreja de Corinto. A vida, ela também é nossa. Olha que coisa boa. A vida também é nossa. Vamos ler aqui. João 10. Olha que coisa interessante tem aqui sobre a vida ser nossa. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, nota,
O sistema religioso criou um ser espiritual chamado diabo que se rebelou no céu. E usa muito esse versículo aqui para dizer o diabo vem senão a matar, a roubar e a destruir. Coloca o diabo. Mas, olha aqui, ó. Não é o diabo, é o ladrão. Jesus nunca disse que o diabo vinha matar, roubar e destruir. Ele não existe. Como ser espiritual, não. O diabo é a nossa natureza carnal, nossa natureza humana, herdada de Adão. É o diabo, é o que se opõe. O diabo quer dizer opositor. O diabo é aquele que tem uma ideia contrária, um pensamento contrário. E o opositor a Deus é a nossa carne. É quem milita, né? Contra o espírito. A carne contra o espírito contra a carne. Não é o diabo ser contra o espírito. Espírito com espírito não briga, né? Espírito com espírito não briga. Não tem como brigar. Entendeu? Jesus diz, Satanás não expulsa Satanás. Se fosse um espírito, não ia expulsar outro espírito, né? Então não há espíritos. Satanás não é um espírito. Satanás é a mesma coisa que diabo. Satanás e diabo é a mesma coisa, só que um é hebraico e o outro é em grego. Diabolos em grego, Satã em hebraico. Né? A mesma coisa. Então a gente encontra o ladrão, Jesus disse, vem senão a matar e a roubar. Então essa é a grande conquista de Deus para nós, a vida. Vim para que tenham vida. E que ele acrescentou. Eu vim para que vocês tenham vida. Ele acrescentou, vida com abundância. Então isso é uma maravilha. Ele lá, Jesus de Nazaré, uma vez ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi aquele caminho, até a cruz. Mas na cruz, em diante, Hebreus diz, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Um outro caminho novo em direção ao Pai, a Deus. Nós temos esse novo e vivo caminho. É esse que nós estamos. A graça bendita, a graça de Deus. O Evangelho eterno, pregado pelo apóstolo Paulo. Então, essa é a conquista. Então, ele nos fez dono da vida. E a Bíblia diz que tudo é nosso. Deus nos deu uma vida para dela gozarmos, para aproveitarmos dela, para sermos abençoados nela, para abençoarmos também outras pessoas através dela. Em outras palavras, para nós vivermos esta vida. Lembra o que disse Salomão? Goza a vida com a mulher que tu amas. Goza a vida. Mas não, vivo trancado dentro de casa, não posso sair, não posso fazer, não posso subir. O pastor disse que eu não posso fazer, o pastor disse que eu não posso usar, o pastor disse que eu não posso comer, o pastor disse isso, aquilo. E na tua casa, na tua vida, quem manda é o pastor. O pastor diz o tipo de roupa que tu tem que usar, o tipo de comida que tu tem que comer. O pastor diz para onde você deve ir, o que deve fazer. O pastor controla tudo, sabe tudo da tua vida e controla você através do sistema religioso. Mas isso não é vida. Isso é servidão. Você está servindo ao homem, servindo à igreja, a essas denominações, essas seitas. Liberdade, viver a vida, é você poder sair, poder você fazer, poder comer. Agora, lógico, né? Com a temperança, com o domínio. Você é senhor, você domina, você é dono de tudo. Então você tem o domínio sobre tudo. Você não pode extrapolar. Imagina se você for beber. Você enche a cara, depois está olhando para a mulher estranha, depois está aí sendo preso, depois está aí apanhando, daí está aí passando vergonha. Entendeu? Olha o crente aí, o bebarrão. Né? Porque você extrapolou. Você deu lugar à sua carne e foi. Jesus disse, aquilo que o homem plantar, vai colher. Então qual é o melhor? Né? Ouvir o Espírito, fazer as coisas com moderação, você ver se aquilo é lícito, não vai trazer escândalo, não vai causar, envergonhar o Evangelho, o nome do Senhor Jesus, porque é o que mais nós vemos isso hoje. Muita gente envergonhando, escandalizando, né? Porque dão lugar
a carne em vez do espírito. Em vez de gozar a vida com inteligência, com sabedoria, não. Não tem sabedoria em gozar a vida. Antes extrapola e sai dos limites. Então, nós estamos vivendo, nós estamos de posse, né? De posse da vida. Ela é nossa também. A Bíblia diz que tudo é nosso. A Bíblia diz que tudo é nosso. Não é verdade? Então, vamos ver mais uma coisa, que é a próxima. Vamos ver. Deixa eu voltar lá. 1 Coríntios, né? 3, 12. Não. 1 Coríntios 3, 21, né? Olha, Paulo, Cefas, o mundo, a vida. Olha outra coisa que também é nossa, né? A outra que nós temos possessão sobre ela. A próxima possessão é a morte. A morte também é nossa. Sim. Você também é dono da morte. Você tem autoridade sobre ela. Você não está sob o domínio dela. Antes o homem vivia sob o domínio dela, ficava preso no Hades. Nenhuma pessoa no Velho Testamento subiu ao céu. Ainda que as pessoas digam que Enoque subiu, não é verdade. Hebreus capítulo 11, versículo 2 ao 13, você lê lá que todos aqueles, Abraão, Noé, Sara, e todos eles, Enoque, e eles morreram. A Bíblia diz que eles morreram, não diz que eles foram para o céu. Trasladado não tem nada a ver com transformado ou ressuscitado, ou trasladado não tem nada a ver com ter ido para o céu. Trasladado é tirado de um lugar para o outro, né? Você foi trasladado. Então, para não ver a morte, as pessoas queriam matar, ele era um profeta. Enoque era um profeta e falava a verdade. Então, todos os profetas, eles foram mortos, perseguidos e mortos. E Deus não quis que ele, porque ele tinha um testemunho muito bom, ele tinha um testemunho maravilhoso, e Deus gostava demais de Enoque. Então, quando armaram para matar ele, no dia que foram matar, então Deus trasladou ele, tirou ele daquele lugar onde ele ia passar, onde estavam as pessoas esperando para matá-lo, trasladou ele e botou ele para outro lugar. Assim como foi com Filipe, quando batizou o eunuco, né? Quando saiu das águas, Filipe estava em outro lugar, em outra terra, em outro lugar. Elias não foi para o céu, Elias foi trasladado para outro lugar. Os filhos dos profetas disseram, nós vamos mandar 50 homens aí procurar, porque talvez Deus tenha feito o que ele faz sempre com Elias, leva de um lugar para outro e tal, e vinha. Muitas vezes Elias não andava de carruagem nem de cavalo. Muitas vezes Elias era trasladado, levado pelo Espírito, levado por Deus. Assim como foi Jesus levado e trasladado de onde ele estava, batizando nas águas lá no rio, ele foi levado pelo Espírito, trasladado para o deserto. Ele não foi caminhando, ele foi levado pelo Espírito. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Você é dono da morte também. Você é dono dela, senhor dela. Então, a morte, ela é nossa, somos dono dela. Então você pode dizer, eu sou dono da morte, tenho poder sobre ela, ela não tem domínio sobre mim. Por que nós somos dono? Por que é que nós somos dono da morte? Jesus mostrou que não somos mais dominados por ela, mas nós temos o domínio sobre ela. Vamos ler por quê, né? Vamos ler aqui Apocalipse. Apocalipse 1, 18. Olha o que Jesus disse a João quando apareceu para ele. E o que vivo, eu sou o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves, que chaves são essas? Chaves, ele tinha o domínio e a autoridade. Essa era a chave. Eu tenho a chave, eu tenho o domínio, eu tenho a autoridade sobre a morte e sobre a sepultura. Por quê? Ele venceu. Então ele tem essa autoridade. E ele disse em João 16, 33. Veja aqui, João 16,
33. Olha o que ele diz. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque eu venci, você também vencerá. Porque somos o corpo de Cristo. Então, tivemos essa vitória também. 1 Coríntios 15, 55. Paulo dizendo: onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, Paulo era um irmão nosso. Paulo também era um homem de posse, um homem que estava de posse também da vitória sobre a morte. Paulo também era um herdeiro, assim como você é. Assim como você é dono da morte, você é dono da morte, você é dono dos ministros, você é dono da vida. Você é dono, você é proprietário. Faça jus disso. Declare, fale você mesmo. Eu sou dono, é meu. Você tem essa autoridade para dizer isso. Então, veja o que ele disse aqui no livro de João ainda. Né? Vamos aqui no livro de João, capítulo 5. João 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha que maravilha! E não entrará em condenação. Não entra em condenação. Mas passou da morte para a vida. Você vê que essa palavra diz assim, aquele que ouve, digo que aquele que ouve, quem ouve a minha palavra, quer dizer, não é apenas ouvir, entrar aqui no ouvido, porque você ouve a palavra no rádio, ouve o pregador, ouve muitos falar, todo mundo falar, você ouve. Mas esse ouvir aqui é entender. Na verdade, vos digo que quem entender a minha palavra e crer nisso, ele completamente, ele não entrará em condenação, ele passou da morte para a vida. Então veja o que diz Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha, que maravilha. Então ele, ele participou também da carne para participar dessas mesmas coisas, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, que é o diabo, né? Então, de que diabo é esse aqui? Aquele ser espiritual que traiu Deus e que rebelou-se? Não, esse não existe, isso não existe. Nós vamos fazer um vídeo aqui provando a inexistência completa desse ser espiritual chamado diabo, né? Em graça, nós não cremos dessa forma. Diabo é a natureza humana. E esse diabo aqui, esse diabo que está sendo falado aqui, que ele aniquilou, que ele destruiu completamente, era a lei, que estava enferma pela carne. Então a lei estava doente, enferma pela carne. E ele se fez carne, participou do sangue para aniquilar completamente isso. Tirar essa doença, cravando na cruz. Ele aniquilou completamente o diabo. Esse diabo aqui. Esse diabo que era opositor. A lei se opunha. A lei se opõe à graça. A lei se opõe à graça de Deus. Ela é o oposto. A lei diz que para você ser salvo tem que ser pelas obras. Né? Tiago diz pelas obras. Paulo, a graça diz que você é salvo pela graça, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tiago diz porque ele era pregador da lei. E a lei dizia isso aqui. Então esse era o diabo que tinha que ser aniquilado. Na graça não tinha como ser. Jesus aniquilou completamente, tirou
Qualquer obra da lei, ela é inválida na graça, não tem validade. Seu jejum é em vão, tá? É bom que você emagrece, né? Fica magro, né? Faz jejum, não come, fica magro. Só para isso, só serve para isso. Mas para nada, para nada, Deus e nada. Batismo na água para que serve? Para te molhar. Mais nada que isso. Entendeu? Porque o batismo não é o livro. O batismo de Jesus é no Espírito Santo. O batismo de Jesus é no Espírito Santo. Então, então isso foi o que ele fez. Nós estávamos, eles lá, né? Nós hoje não estamos sujeitos a essa servidão. Então, nós tomamos posse da morte. Então, a próxima agora é o presente. Então, o verdadeiro Filho de Deus é dono também do presente. E o que é que tem no presente que nós estamos, o que é que tem no presente que nós temos posse, nós somos donos? Nós temos posse. Paciência, confiança, alegria. Isso é o que nós estamos de posse. Olha o que diz Romanos 5,17. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, Abraão, Jacó, Davi, Jó, Daniel, Paulo, Pedro, Tiago, todos esses aí, eles morreram, ressuscitaram na vinda de Cristo, na sua segunda vinda que ele veio, trouxe o juízo sobre Jerusalém no ano 70. Então ali aconteceu também o evento da parousia. Então com isso, eles ressuscitaram e puderam gozar do reino. Já conosco foi extremamente diferente. Hoje, o presente de Deus, o presente do esposo para a esposa. Nas bodas, ele deu esse presente para nós. Jesus nos deu este presente, que nós podemos hoje, em vida, gozar desse reino aqui, ó. Porque pela ofensa de um só a morte reinou, mas muito mais os que recebem a abundância da graça. Então, quem recebe a abundância da graça, essa vida abundante, essa graça abundante, quem recebe, você que recebe pela fé, então ele diz que você vai reinar em vida, reinarão em vida. Olha que coisa linda. Você reina em vida. Quando essa morte biológica, né, isso aqui morrer, essa carne descer, para nunca mais, para sempre deixar de existir, aí temos um edifício preparado por Deus. Estaremos nesse corpo celestial, nesse edifício, para sempre com o Senhor. Mas hoje, em vida, nessa carne, nós podemos gozar, porque somos donos desse presente. E a última possessão que nós temos, que foi nos dado, presenteado, é o futuro. Né? O futuro, então nós somos donos do futuro. O sistema religioso prevê para um futuro uma vinda de Jesus aí, ninguém sabe quando. Né? Ele disse, breve volto, breve eu venho, estou à porta. 2021 anos já passaram, né? E nada disso acontecer. Por que não vai acontecer? Por que não acontece? Porque já aconteceu. Jesus disse em Mateus 24, 34, não passará esta geração, a geração dele, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Volta lá e lê o capítulo 24 todinho de Mateus, que você vai ver os eventos. As 3 perguntas que foram feitas para Jesus. Qual o sinal do fim do mundo? Qual o sinal da tua vinda? Quando acontecerão essas coisas? Jesus disse, ninguém vos engane, porque virão muitos e tal, foi terremoto, e isso, e aquilo, amor virarão, e papapá, um monte de coisa. Quando vides a abominação da desolação, que falou Daniel, né? Que abominação da desolação é esse que estaria no lugar que não deveria estar e tal? O exército romano estava cercando Jerusalém. Aquilo era a abominação da desolação. E tudo isso já foi, tudo isso já aconteceu. E nós somos donos desse
presente, nós somos donos do passado, somos donos do futuro, somos donos da morte, donos da vida, donos de Paulo, Cefas, do pastor, do presbítero, do diácono, de todas as coisas. Tudo, tudo, tudo é vosso, tudo é seu. Você está pedindo cura, está querendo cura, a cura é sua. As portas dos teus inimigos, você está de posse dela, porque Jesus conquistou para você. E ele disse, estou vivo para todo sempre, eu tenho as chaves, eu tenho o domínio, eu tenho a autoridade. E esse domínio e essa autoridade ele deu para a sua igreja, deu para o seu corpo. Ele não deu para um homem só, para o pastor lá na frente, para aquele bispo, para o sacerdote lá, para aquele ancião, para o apóstolo lá, e ele usufruir disso para ele só, e vocês, e a igreja ficar de lado e... Não, não. Você é dono. Você está de posse de tudo isso. Do futuro. Então, poderia ser temerário dizer algo assim como isso, mas é claro que não. O Espírito Santo é que inspirou a responsabilizar-se pelo que ele mandou escrever. O Espírito Santo é que é responsável pelo que Paulo disse, quando somos donos de todas essas coisas. Entendeu? Então, eu quero repetir com vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21. Eu quero repetir com você, concluindo, terminando. Olha, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. O que é meu, meu amado irmão? O que é meu? Olha, seja Paulo, seja apóstolo, seja doença, seja aflição, seja o mal, o emprego, seja o que for, o mundo, o presente, o porvir, o passado, tudo é seu. Não é do pastor, não é do bispo, não é de ninguém. É seu, é do corpo de Cristo. Ele conquistou para nós. Então vamos dar graças a Deus. Vamos ser agradecidos. E tudo isso foi de graça, de graça. Não te exige, não te cobra nada. Você não tem que pagar por nada dessas coisas. Você só tem que aceitar, agradecer e dizer, eu sou dono de tudo. Amém? Graça e paz para você. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa maravilhosa palavra dita pelo Espírito Santo para o seu coração. Amém?